Não há nada menos arriscado do que tu tomares o teu destino nas tuas mãos, não é? E que seres responsável por ti mesmo. Isso é o menor risco. Eu sou sempre capaz de me safar. Eu viver à conta do que os outros me dizem para fazer e do salário que os outros me pagam é o maior risco que existe. Nos dias que correm é que as pessoas passaram a desempenhar tarefas focadas no processo para terem um alibi no caso do resultado não aparecer. Deixámos de fazer uma tarefa em função do resultado. Então, o que acontece nas empresas é o resultado não aparece e a pessoa diz: não, eu fiz tudo o que me disseram. Não, fiz como me treinaram, fiz como está no script, fiz como não sei o quê. A preocupação não é ter o resultado. A preocupação é ter uma desculpa quando o resultado não aparecer. Como se fossem recompensadas mesmo por isso? Não quero saber da recompensa, não quero o castigo. Né? Nós fazemos muito mais para fugir da dor do que para nos aproximarmos do prazer. Não, a maior parte das pessoas não se move em função de uma recompensa. A maior parte das pessoas move-se em função da fuga de uma penalização, da fuga de uma dor. Então a pessoa só quer é ter um alibi no dia que aquilo correr mal. A culpa não é minha. Tu sentes que isso é transversal sim, à vida. À vida, às idades? A gente começa logo de criança, os filhos provavelmente aprendem connosco. E a preocupação das pessoas é seguir os processos não para o resultado. É para ter um alibi quando aquilo correr mal. Já temos pouca gente que faz em função do resultado, que está ali e afina e faz com cuidado e com brio até o resultado aparecer. Não é? Que se calhar aí às vezes até pode fugir um bocadinho do processo. Não, e repara, o processo está lá para nos ajudar. Mas eu às vezes uso o exemplo da cozinha. Estás a seguir uma receita para fazer um prato e a receita diz: ponha uma colher de sal. Mas cada sal salga de uma forma diferente. Não, trocaste o sal, trocaste o fornecedor, já não é igual. E tu provas e diz: está insonso. Porra, não. Mas diz que é uma colher. Percebes? E depois serves uma coisa que está mal feita, porque o arroz dizia que era para cozer 10 minutos, mas por alguma razão, em 10 minutos, ou já tinha passado do ponto ou ainda não estava no ponto, mas diz que é 10 minutos, é 10 minutos. Então, tu segues o processo inteiro, o prato está uma mas eu segui o processo, a culpa é tua que a receita estava errada. Enquanto se tu estiveres lá, diz aqui que é mais 1 minuto, mas o arroz está no ponto, eu não vou deixar mais 1 minuto. Diz aqui que é uma colher de sal, mas isto está insonso, eu vou ajustar o sal, não é? O envolvimento é tu ires fazendo ajustamentos porque o que importa é o resultado. O que importa não é o processo. O processo facilita o resultado. Se o processo te prejudica o resultado, tu tens que lhe dar ajustamentos. No final do dia é o que interessa. Como é que a gente muda? Como é que se muda isso no mindset? Não sei se vai mudar. Não sei se é para mudar sequer. Tu achas que... Eu acho que a gente muda tudo com a educação, não é? A partir do momento em que a pessoa tem consciência do fenómeno, a pessoa tem capacidade de ir mudando, não é? A questão é se a pessoa quer mudar. Porque todas estas coisas te garantem uma zona de conforto, não é? Que é tu não tens que mudar nada, não tens que pensar diferente, não. Eu só sigo processos. Isto é uma zona de conforto. A mesma coisa é, a maior parte das pessoas, e se vocês têm aqui uma empresa que tem noção disso, não quer envolver-se e pensar pela sua cabeça. Não, o que a pessoa quer é diz-me como fazer. Porque isto é uma zona de conforto. Eu faço o que me mandam. Põe-me um salário no fim do mês. E para mim está tudo bem. Eu não quero mais do que isso. É menos arriscado. Não. Aí é que está. Não é menos arriscado, mas é uma percepção de zona de conforto. Não é nada menos arriscado. Não há nada menos arriscado do que tu tomares o teu destino nas tuas mãos, não é? E que seres responsável por ti mesmo. Isso é o menor risco. Eu sou sempre capaz de me safar. Eu viver à conta do que os outros me dizem para fazer e do salário que os outros me pagam é o maior risco que existe. Porque eu até posso fazer bem o meu trabalho, chego aos 55 anos e a empresa onde eu trabalho diz assim: olha, meu caro amigo, com metade do dinheiro nós temos aqui 2 miúdos com 25 que fazem o dobro do seu trabalho. Não o fazem tão bem, mas trabalham muito mais horas. E tu vais embora. E agora, com 55 anos, a 10 anos da reforma, faço o que é da minha vida? Risco é isso, para mim, não é? Agora, eu tenho a minha empresa, ela é lucrativa, eu faço um bom trabalho, eu domino os processos. Isso para mim é o menor risco que existe. Alguma coisa acontece no mercado, a gente ajusta. Então, a percepção de risco é que muitas vezes é uma coisa errada, não é? Principalmente nos dias de hoje, não é? Antigamente, a geração dos meus pais,
ainda tinha empregos para a vida. Não é? Os meus pais ensinaram-me isso. Não, pá, estuda, faz um curso, depois arranja um emprego numa empresa grande, segura e tal. Não é? Para um banco. Os meus pais ficaram todos encantados quando eu fui trabalhar para um banco. Não, porra, é para o resto da vida. Qual que é? Isso era de antes, não é? Na minha geração já não foi para o resto da vida. E hoje em dia muito menos. E hoje em dia muito menos. Mas a minha geração já passou mal. Colegas meus que trabalharam comigo no banco, e alguns mais velhos do que eu já, chegaram ali aos 45, eu trabalhei no BCP, agora Milénio, a maior parte, aí 80% dos planos que trabalharam comigo, chegaram aos 45 anos no banco pô-los na rua. Pá, e o gajo, e estamos a falar de gente que nunca fez mais nada do que banca, com 45 anos nenhum banco lhes dá trabalho, nenhum, não tem a mínima chance, têm 20 anos de carreira ainda pela frente até à reforma e vão fazer o que é da vida. Tu sentes que, graças a essas circunstâncias, temos muitas novas empresas em Portugal a nascer por causa disso? Ou seja, pessoas que levam um estilo de vida muito confortável, não é? E dão por si em situações onde, pelos vistos, é mais arriscado trabalhar para outros e decidem abrir a sua empresa? Eu não estou seguro que essa seja a motivação da maior parte das pessoas. Nós temos uma parte das pessoas que empreendem claramente porque ficaram sem solução profissional. Tá? E esse indivíduo, pá, ficou sem salário, ficou sem enquadramento profissional e às tantas percebe, pá, vou ter que fazer pela vida e durante muito tempo o típico é vou montar um cafezinho, não é? Okay. Vou montar um cafezinho, por isso é que nós temos cafés aí em todo lado e também porque é da cultura portuguesa parar em todo lado para beber um café. Mas pá, hoje em dia na área das vendas aparecem inúmeras possibilidades de empreender. Epá, o imobiliário é um dos casos que hoje é mais forte no mercado português. Temos a venda direta de vários tipos de produtos, venda de porta a porta. Não é? Antigamente era de porta a porta, hoje não se vai bater à porta, marca-se as reuniões antes, mas temos a venda direta, temos tudo isso que é assim a forma mais fácil de empreender. E quando eu digo empreender é que a pessoa fica por conta própria, se vender come, se não vender não tem salário. Mas depois temos pessoas que reconhecem em si mesmas algum tipo de competência técnica e que então decidem estabelecer-se na área de atividade que dominam. É o fulano que se estabelece como eletricista, como pedreiro, como, sei lá, personal trainer, como médico, não é? Monta-se a sua própria prática, não é? o seu próprio gabinete, como engenheiro. Não é? Olha, tenho um grande amigo de infância, que passou por isso, já, não queria aqui errar, mas já depois dos 40, se eu não estou em erro, super engenheiro, grande formação académica, MBA, e depois dos 40 fica redundante na empresa onde estava, mandam-no embora, e ele andou ali atrapalhado, o que é que eu faço, pensou, olha, vou abrir aqui uma empresazinha de construção, vou fazendo aqui umas obrasitas, para ir ganhando algum. Hoje tem uma super empresa de construção que fatura vários milhões, altamente próspera, mas é o caso, não era o que estava planeado na vida dele, mas teve que se fazer à vida e hoje tem de facto uma empresa altamente próspera, mas começou assim, ficou redundante no posto de trabalho. Então a pessoa estabelece na sua área técnica. E depois temos talvez um terceiro cenário, que foi o fulano que sempre achou que um dia seria empresário, que sempre teve essa veia empreendedora. Eu, por exemplo, acho que me enquadro nesta última, embora tenha passado pela vida corporativa, sempre achei que seria empresário. Que mais dia, menos dia, que teria os meus próprios projetos. Então temos aqui várias motivações, mas mais uma vez, quase sempre é para fugir da dor, menos vezes para nos aproximarmos do prazer. Pelo menos é essa a minha percepção, não? E a minha experiência. E esse teu amigo, com a tua ajuda, provavelmente, para montar um negócio, não? Não. Sem ajuda nenhuma. Sem ajuda nenhuma minha. A ajuda que eu lhe dou é bebermos uns vinhos, porque ele vive no Algarve, quando eu vou lá de férias. Okay. Fazemos um jantar juntos. Não, é um fulano altamente capacitado, e não é que não pudesse beneficiar de uma ajuda, porque eu acho que todas as empresas beneficiam de um olhar de fora, ou poderiam beneficiar de um olhar de fora, mas a verdade é que foi capaz de o fazer sem a mínima colaboração da minha parte. Ok. Isso é o que tu fazes hoje em dia, não é, Paulo? Fala-nos um pouquinho sobre isso. Isso é o que eu faço há quase 20 anos já.
Sim, mas pelo que eu me lembro, davas muitas palestras e hoje já não estás tanto em palco, o não é? nosso negócio mudou algumas características, algumas nuances, mas a verdade é que a nossa natureza sempre foi a consultoria de pequenos negócios ou de pequenas e médias empresas. Os primeiros clientes que eu tive foi em 2004, ainda sem estrutura, sem nada, portanto vai fazer 20 anos para o ano que vem. E obviamente que tivemos que nos recondicionar, que nos adaptar várias vezes ao longo do tempo, tivemos que ir procurando o que funcionava melhor e o que funcionava menos bem, o que nos dava mais prazer fazer e o que nos dava menos prazer fazer, e até essas coisas mudam com o tempo. Até 2020, uma parte muito importante do que nós fazíamos era no palco, era treino, formação, palestras, e isto porque era uma das coisas que eu mais gostava de fazer na vida, ter a oportunidade de falar em público e falar para as pessoas e de alguma maneira treiná-las e partilhar a minha experiência. Só que eu fazia palco a um ritmo que muito pouca gente faz. Aliás, eu costumo dizer, e é verdade, não conheço ninguém que fizesse tantas horas de palco como eu fazia. Não quer dizer que não haja, eu é que não conheço. Eu fazia 150 dias de palco por ano e diverti-me muito com isso durante alguns anos, mas quando chegou ali a 2017 comecei a andar cansado, começou a gostar-me, em 2018 mais, em 2019 já estava desesperado a pensar, não aguento isto muito mais tempo, porque era praticamente todos os dias. Com viagens, com tudo, com voos. Houve uma altura que eu parecia que vivia em aeroportos. E felizmente em 2020, e quando digo felizmente, não é que a pandemia tenha sido bom, mas no meu caso ajudou-me, porque tirou-me do palco e obrigou-nos mais uma vez a fazer um ajustamento no nosso negócio que me trouxe muitíssima qualidade de vida e que simultaneamente também ajudou a que o negócio crescesse. Mas a nossa natureza sempre foi de acompanhar empresas, tá? Desde o início. A nossa natureza, o nosso core business, embora houvesse alturas em que o palco tenha pesado muito na nossa faturação, a nossa natureza sempre foi ajudar as pequenas e médias empresas a ter melhores resultados. E a derradeira relação entre nós e o nosso cliente, aquela onde há mais valor para as duas partes, é claramente a relação de acompanhamento. Nós chamamos o acompanhamento one-to-one, não é? Consultoria one-to-one, consultoria, mentoria, coaching, aquilo que as pessoas preferirem chamar. Mas essa sempre foi a nossa natureza. Nós, o ano passado, acabámos por diagnosticar mais de 400 empresas, acompanhámos mais de 200 e os números são reais. Este ano a nossa previsão é de diagnosticarmos perto de 1000 empresas e, portanto, o número de empresas que iremos acompanhar também vai aumentar bastante. Então, são muitas empresas por ano, não é? Que de uma forma ou de outra passam pelas nossas mãos. Temos os cursos online, onde passam cerca de 400 empresas por ano, depende depois como correm as vendas dos cursos, mas 400 empresas por ano, em termos aproximados, não queria dizer médios, média é demasiado preciso, mas aproximadamente 400 empresas por ano passam por lá. Portanto, eu diria que nos passam pelas mãos, este ano nos passarão pelas mãos mais de 1000 empresas. Uau! Tem algumas que vamos ajudar mais, outras que vamos ajudar menos. Mas... Quando dizes pequenas e médias empresas, qual é o limite? Portanto, não calculo que não sejam cafés de bairro, assim, há algum limite de faturação ou de a verdade é que volume de negócios? Há uma mancha onde a maior parte das empresas que nós acompanhamos se encontra, mas não há um limite, porque, repara, vir fazer um curso online comigo, até empresas que se estão a preparar para abrir, que nem faturação têm, aparecem. Até estudantes aparecem. Eu um dia gostaria de ser empresário e já vem fazer o curso comigo. E em rigor,
até grandes empresas nos passam pelas mãos também. Nós já fizemos acompanhamentos, sei lá, na Mercedes, por exemplo, de executivos. Aliás, temos feito algum acompanhamento de executivos ao longo do tempo também, mas estamos a falar de empresas até de nível mundial, algumas delas, não é? Portanto, temos aqui de tudo, mas a esmagadora maioria dos nossos clientes é a típica pequena empresa, não é? Apanhamos várias médias, mas a pequena empresa, a empresa que fatura 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões e depois por aí fora, 10, 15, 20, são as empresas que, do ponto de vista do acompanhamento one-to-one, nós acabamos por ter com maior expressão na nossa carteira. Mas aparecem outras também bastante mais pequenas, não é? Às vezes há empresários que entendem que se fizerem esse investimento, que a empresa chega lá mais depressa. Então temos clientes com todas as dimensões. Eu diria que há eventualmente 2 coisas que eu acho essenciais. A primeira é o conhecimento básico da gestão. Porque a maior parte dos empresários nunca estudou para serem gestores. E o que é engraçado é que alguns dos que estudaram para serem gestores, que até estudaram gestão na universidade, depois no dia-a-dia esquecem-se da gestão porque se envolvem muito na parte operacional. Então, se tu reparares, 90, e isto são números nossos absolutamente precisos, que nós somos fanáticos por medição, em 100 diagnósticos que nós fazemos, apenas 2 empresas têm hábitos de planeamento. Isto é o básico do básico, não é? Como é que alguém pode gerir um negócio sem planear a atividade? 2 em 100, portanto 2% têm hábitos de planeamento. Em termos de análise das demonstrações financeiras, e estou a falar só dos básicos, 3% das empresas olham sequer para as demonstrações financeiras. 3%, 3 em cada 100. Recebem-nas com frequência, e quando digo com frequência é, na pior das hipóteses, trimestralmente, para não dizer mensalmente, e olham para elas e leem-nas e entendem. E isto é... mas o meu contabilista trata disso. Meu caro amigo, o seu contabilista não vai fazer a gestão financeira da sua empresa, não é para isso que ele é pago. Se o senhor não entende o resultado, não pode jogar o jogo, não é? Se me puserem a jogar um jogo qualquer e eu não entender como o resultado se forma, eu não posso ser um bom jogador daquilo, não é? Se eu não entender a contagem, não é? Quando, sei lá, eu joguei ténis de competição durante muitos anos e hoje jogo pádel. E aquilo tem uma contagem que não é óbvio, não é? Aquilo é 15, 30, 40 e depois tem vantagens. Agora tem uma coisa que é o ponto de ouro e depois joga-se à melhor de não sei quantas, de 3 partidas, mas depois tem um tie-break ou tem um super tie-break. Se a pessoa não entender a contagem, como é que joga o jogo? E depois não é só isso. Se não entender como é que o meu esforço se transforma num resultado, como é que eu jogo o jogo? Então eu tenho que começar por entender como o resultado se forma, depois tenho que entender como é que eu ganho pontos e depois tenho que entender a parte tática até, é que eu tenho a maior probabilidade de ganhar um ponto se jogar assim do que se jogar assado. E a maior parte das empresas opera em esforço. Nós achamos que se chegarmos lá e trabalharmos muito, que seremos compensados. E isto está muito longe da realidade, porque eu às vezes até tenho medo que as pessoas pensem que eu estou a dizer que não vale a pena esforçarem-se. Não, esforçar é o mínimo. Esforçar, temos de nos esforçar todos. Só que esforçar não chega. Acho que uma das mensagens importantes que eu tento levar é que esforçarmos-nos, só esforçarmos não chega. Não chega. Eu tenho que cruzar o esforço com consciência, com inteligência nas minhas decisões. Então eu tenho que saber olhar para os resultados, eu tenho que entender como é que as minhas decisões, e o que eu vou dizer agora é muito importante, como é que as minhas decisões afetam as atividades desempenhadas pela minha equipa, como é que as atividades desempenhadas pela minha equipa se refletem num resultado esse que eu tenho de ler para ajustar as minhas decisões. Então nós temos aqui um círculo que se procura que seja um círculo virtuoso nas operações de uma empresa. Decisões, atividades, resultados. A análise dos resultados permite-me ajustar as decisões, melhorar as atividades e criar um ciclo virtuoso.
E por aí vai, não é? A maior parte dos empresários não mede, não é produtivo do ponto de vista da gestão do tempo, não tem uma estratégia bem delineada, nunca identificou um nicho de mercado, não conhece a concorrência, nunca se preocupou em refinar uma proposta de valor, não tem sequer consciência do que lhe pode trazer uma vantagem competitiva, não tem um processo comercial, não sabem fazer marketing, não criaram uma estrutura para suportar o crescimento da empresa. Então, nós vemos que, se nós virmos que a quantidade de empresas que passam 1 milhão de faturação é pouco superior a 3%, e isto são números mundiais, nós entendemos que a maior parte das empresas não sabem jogar o jogo. E depois temos aqui outro fenómeno curioso, é que a maior parte dos empresários, e na linha daquilo que estávamos a falar anteriormente, torna-se empresário não com uma mentalidade verdadeiramente empreendedora e empresarial, torna-se empresário para fazer face às suas necessidades familiares mensais. Ou seja, tornam-se empresários, mas continuam a ter uma mentalidade de assalariados. É quanto é que isto gera por mês para alimentar a minha família. Não têm uma vocação de lucro, de reinvestimento de lucro, de criação de valor, de crescimento da empresa. Então acabam por gerir a empresa, ou não é gerir, acabam por operar a empresa no seu dia-a-dia, focados em quanto ela vai gerar no final do mês para eles levarem para casa. Estou a falar na maior parte, obviamente, e que felizmente há exceções. E por isso, no mundo, 97% das empresas, mais coisa menos coisa, não passam de 1 milhão de faturação. Então são empresas que só providenciam para o mínimo, para o salário que o empresário leva para casa. Para terminar, o que nós detectamos depois é uma total falta de organização nestas empresas mais pequenas. É muito curioso porque as nossas taxas de retenção de clientes, que é uma das coisas que nós mais medimos, são muito superiores nas empresas de 1 milhão para cima do que nas empresas de 1 milhão para baixo. E a explicação disto é muito simples. É que as empresas de 1 milhão para baixo não se organizam, por isso é que elas estão de 1 milhão para baixo. Quanto mais pequena a empresa, maior a dificuldade do empresário estar sequer nas sessões. A taxa de falta às sessões, de não cumprimento das tarefas que são combinadas com o consultor, de falta de desenho dos planos a cada 3 meses, de falta de medição, é maior quanto menor a dimensão da empresa. É muito curioso. E muitas vezes eu digo à minha equipa exatamente isso, que é exatamente porque eles são desorganizados que eles não crescem. E muitas vezes até têm vontade, mas depois não conseguem cumprir com os pagamentos. Entra-se num ciclo vicioso que atrasa o crescimento dessas empresas, quando a coisa seria muito simples se eles partissem só do princípio, vou organizar-me. Vou organizar a gestão do meu tempo, vou trabalhar aqui uma agenda, vou cumprir horários, vou deixar de andar a apagar fogos, vou distinguir entre aquilo que é urgente e aquilo que é importante, o que é que eu tenho que fazer primeiro, o que é que eu tenho que fazer depois, o que é que eu tenho que fazer e o que é que eu tenho que parar de fazer. E é curioso porque e aqui aparece aquele mau entendimento muitas vezes da expressão zona de conforto. Porque zona de conforto muitas vezes é a coisa mais desconfortável que existe, que é zona de conforto, sair da zona de conforto é eu estar disponível para mudar a minha maneira de pensar. Sair da zona de conforto é eu estar disponível para mudar os meus hábitos. E as pessoas preferem muitas vezes viver num desconforto profundo, num sofrimento profundo, desorganizados, com contas por pagar, com responsabilidades que não conseguem cumprir, mas não vou fazer nada diferente, nem vou pensar diferente. Por incrível que pareça, a zona de conforto deles é extremamente desconfortável. Então é essencialmente isto. Por um lado, falta de conhecimento daquilo que deve ser, falta de consciência, consciência no sentido lato, mas falta de consciência daquilo que deve ser o processo de gestão de uma empresa e de criação de valor empresarial. Por outro lado, o básico da organização. Não é? Aliás, como é que a pessoa pode organizar se ela não planear e não avaliar o planeamento? Então as pessoas aparecem todos os dias prontas para se esforçar, esforçam-se imenso. Os empresários trabalham 10, 11, 12 horas e às vezes mais por dia.
muitas vezes 6, 7 dias por semana, muitas vezes não tiram férias, exatamente porque não se organizam, não é? E é isso que atrasa os resultados das empresas. E tu sentes que é porque também não delegam funções ou acabam por ter funções que poderiam delegar a outras pessoas e dedicar-se mais na parte da gestão do negócio? Então estavas a falar que às vezes não aparecem às sessões e não são organizados. Tu sentes que é por causa disso, por haver um excesso de... Não. Quase como um caos, não é? A falta de... Um caos, aliás, a minha t-shirt até diz isto, não é? A oportunidade sem estrutura é o caos. A delegação, ou a falta de delegação, é claramente uma realidade, não é? A delegação é um dos maiores desafios. Só que quando aparece o desafio da delegação, é porque a montante há uma série de outras coisas que não estão alinhadas e que precisam de ser alinhadas. Nomeadamente a organização do próprio tempo do empresário, não é? Se eu vivo num caos, se eu vivo desorganizado, eu não tenho planeamento, não tenho avaliação, nem tenho processos. Eu resolvo as coisas segundo o meu bom senso e o meu instinto e a minha experiência à medida que elas chegam. É tudo um improviso. Eu não posso delegar isso em ninguém. Se eu trabalho no instinto, se eu trabalho no bom senso, se eu trabalho no improviso, eu não tenho como delegar o meu improviso, a minha experiência e o meu bom senso em ninguém. Se eu próprio não faço 2 vezes igual, eu não tenho como treinar alguém para fazer. Então, tudo isto tem que nascer, em primeiro lugar, numa consciência que dê lugar a uma organização do tempo do empresário. A partir do momento em que ele tem essa consciência, é importante que ele tenha também, pelo menos, uma organização mental do que deve ser a estrutura da empresa. Depois precisa ter uma consciência de que tarefas devem ser desempenhadas, que tarefas são diárias, que tarefas são semanais, que tarefas são eventualmente bimestrais ou até mensais, o que é que tem que acontecer em cada momento. Depois do momento em que ele tem noção de que tipo de tarefas e de atividades têm que ser desempenhadas, ele pode começar a criar processos para cada atividade, pelo menos para aquelas que são rotineiras, não é? É claro que nas empresas 20% do que acontece são sempre exceções, não é? Olha, não estávamos preparados para isto. Mas é 20%. Então, aí, talvez eu precise de uma solução humana. Mas, do resto, eu quero soluções processualizadas, não é? Sistematizadas. Então, se eu conseguir sistematizar 80% daquilo que acontece numa empresa, que são coisas perfeitamente rotineiras, eu depois já posso recrutar uma pessoa que eu treine a cumprir aquele processo e que eu avalie na medida em que cumpre aqueles processos. Então, aí eu começo a delegar. Só que a coisa tem que aparecer muito, muito lá atrás, não é? Então, há sempre situações que são rotina e situações que são exceção. Tudo o que é rotina pode ser processualizado e, por consequência, delegado. Mas, em primeiro lugar, eu tenho que ter consciência de uma coisa e de outra, não é? E, portanto, a montante, muitas vezes, se eu sou desorganizado, falta-me essa consciência, inclusivamente. Eu trato as coisas como elas... E depois é uma autoprofecia, não é? Eu trato as coisas à medida que elas chegam. Se eu coloco outra pessoa para me ajudar, ela não é capaz de tratar. Então isto tem que tratar eu. Então tudo tem que tratar eu. Então a pessoa centraliza até que chega a um ponto em que ela é o estrangulamento do crescimento da sua própria empresa. E o que é engraçado é que isto acontece em empresas pequenas, mas às vezes acontece em empresas grandes também, não é? Às vezes o CEO, o executivo, o presidente da empresa tem esta tendência centralizadora, não é? São aquilo que eu chamo os control freaks, não é? O fulano quer controlar tudo tem que passar pela mão dele. A questão é que sempre que eu estou a centralizar, eu estou a perder a alavancagem. E, portanto, eu estou a limitar o crescimento da minha empresa. A alavancagem é sobre dividir, não é sobre concentrar. Exato, quanto mais pessoas tiver a ajudar... Quanto mais pessoas de melhor qualidade, com mais competências e melhores sistemas, mais eu distribuo, mais horas de trabalho qualificado eu tenho, mais clientes eu sou capaz de gerir, melhores processos, mais complexidade. Mais valor. Se eu puxo tudo para mim, eu giro muito pouca complexidade. Eu limito a empresa. Eu tenho 10, 12 horas de trabalho por dia, no limite, e não consigo fazer mais do que isso. Por muito bom que eu fosse. Não
Eu sou bom, mas só sou bom naquelas 12 horas. O resto tenho que comer, dormir. Portanto, há que encontrar um sistema, não é? Uma forma de fazer a parte da rotina que estavas a falar e depois recrutar malta, ensinar. Em rigor é criar uma estrutura, não é? Uma estrutura que suporte o previsível crescimento da empresa. E o planeamento, como estavas a falar, não é? Planeamento para crescer. É preciso de planeamento, preciso de análise de resultados, preciso de medição, preciso de produtividade, depois preciso de conseguir alimentar o crescimento da empresa através de uma estratégia de vendas e de marketing e depois preciso de ter a tal estrutura que suporta o crescimento quando ele aparecer. Baseado numa boa arquitetura social, que tem por base um bom organograma, que é uma coisa que a maior parte das empresas subavalia, ou cuja importância subavalia, um bom organograma, com bons processos, e por aí fora, com bons sistemas que suportam o crescimento da empresa. As empresas que a tua empresa acompanha, qual é o tempo mínimo que tu consideras para dar assim uma grande volta? Vai depender muito das empresas. Aquilo que eu digo a todos os nossos clientes é: se não está comprometido com pelo menos um ano, não vale a pena começar. Ok. Porque nós não somos nem gurus, nem milagreiros, ou muito menos milagreiros. Então, tudo o que é um trabalho estruturante, e o que nós tentamos fazer nas empresas é ajudá-los a estruturar, nós não podemos esperar resultados significativos em menos de um ano. Se bem que muitas vezes, ao fim de um mês ou dois, já se vêem resultados. Nós já tivemos casos na primeira sessão, o empresário aumentar a margem logo ali 2 ou 3%, porque basta ir às demonstrações financeiras, secar aquilo que lá está por secar, e às vezes o lucro multiplica-se ou cresce 30%, 40%, e às vezes mais. Porquê? Porque é ir ali e identificar coisas que não deviam estar. Então, isso acontece. Mas nós não estamos lá para ir fazer uma análise das demonstrações e ganhar margem numa semana ou duas. Certo. Às vezes precisamos de fazer isso até para levar fluxo de caixa à empresa. E isso é sempre agradável, é sempre bom. Mas nós estamos lá para uma intervenção mais séria que permita o crescimento no longo prazo. E depois temos empresas que ficam para sempre. Tu estavas a falar da taxa de retenção. Podes partilhar qual é que é a taxa de retenção? Dos vossos clientes? Não, depende muito da forma como é medida. Sim, depende muito da forma como é medida, depende até de consultor para consultor, mas a nossa taxa de retenção nesta altura é de sensivelmente um ano. Okay. Depende se estamos a medir uma taxa depois do cliente sair ou se estamos a medir uma taxa com os clientes que estão em carteira. Mas como também temos uma entrada muito agressiva de clientes, quando digo agressiva nós temos muito volume. Do ano passado para este ano... nós temos meses, o ano passado, no fim do ano, tivemos 2 meses em que todos os dias entraram clientes. Ou seja, a taxa de entrada neste momento é tão elevada que quando a gente mede a taxa de retenção, ela fica mais baixa, não é? Porque temos muitos clientes novos a entrar constantemente. Temos estado a crescer muito nos últimos anos. Boa.